E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um Caras Bem-Estar. Hoje a gente vai falar sobre um assunto atual, porque estamos, em época de Olimpíadas, e a gente vai falar sobre respiração, uma respiração correta no exercício. Para isso, a gente chamou aqui o Dr. Bruno Barros, que é otorrinolaringologista, que vai conversar um pouquinho com a gente, tirando essas dúvidas, certo, doutor? Certo, vamos tentar sanar essas dúvidas sobre respiração, que é um tema muito comum. E atual, né? E atual em relação ao esporte. Obrigada por estar aqui, viu? Prazer, de verdade. Bom, para começar, qual é a respiração correta que uma pessoa deve fazer? A respiração correta é a respiração que ocorre através do nariz. Desde que nós nascemos, a gente já aprende a ter esse fluxo e é extremamente importante porque o nariz ele tem um papel de aquecer, umedecer e filtrar o ar. Coisa que não acontece se a gente tiver uma respiração pela boca, por exemplo. Então, respirando sempre pelo nariz é a forma correta. Respirou pela boca, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Não é o caminho fisiológico, não é o caminho natural que o ar tem que percorrer. Agora a gente vai entrar no assunto sobre Olimpíadas, porque assim, o que a gente mais vê, hoje ali no esporte, são os atletas dando aquela respirada, aquela ofegante ali pela boca. Por que a gente tende a respirar pela boca quando faz exercício? Existem duas situações. Uma é a pessoa que tem alguma anormalidade na via aérea, então tem, por exemplo, um desvio de septo nasal, uma hipertrofia dos cornetos, que é conhecido popularmente como um inchaço da carne esponjosa, e que dificulta a passagem ou fluxo do ar. Então essa pessoa tende a abrir a boca para respirar porque tem uma falta precoce de oxigênio, E tem o atleta de alto rendimento que lá no final, no cansaço extremo, ele vai precisar de um fluxo maior de oxigênio. Para repor, né? Isso, porque o nariz, por ele ter que aquecer, filtrar e umedecer o ar, na hora que o ar chega aqui na entrada do nariz, ele bate em estruturas e diminui a sua velocidade. Tá. E ele vai passando uma quantidade menor para descer para o pulmão. A gente pode até falar sobre por que acontece isso, mas ocorre essa situação no nariz. Antes de você continuar, por que então que acontece isso? Então, porque para aquecer o ar, a gente tem uma estrutura chamada corneto nasal, que é conhecida como carne esponjosa, que ela é rica em vasos sanguíneos. Ela lembra como se fosse uma bexiga comprida. Então a gente teria o septo, que é a parede que divide as duas narinas, e essa estrutura tubular comprida, que lembra uma bexiga esticada, que é rica em vasos sanguíneos. Então na hora que bate o ar ali e desacelera, o calor do nosso sangue passa para o ar que está passando pelo nariz. O muco tem umidade, passa a umidade para ali. E a gente tem todo um mecanismo de filtragem nessa mucosa, porque é uma mucosa cheia de células que tem cílios que ficam batendo, promovendo uma filtragem desses alérgenos, irritantes e micro-organismos. Então, por exemplo, o ar que a gente respira, em média, está em 20 e poucos graus, só que quando ele chega no final do nariz, e lembrando, o nariz tem um tamanho, um comprimento dessa largura, ele já está a 36 graus e meio, aquecido, umedecido e filtrado para descer para o pulmão, o que é o ar ideal. Tá ótimo. Agora, o atleta de alta performance, por ter um fluxo, às vezes, tão intenso, precisa tanta intensidade, tanto volume de oxigênio para bombear durante o sangue, que acaba fazendo com que ele abra a boca no final, num exercício extenuante. Tá. Então pode até acontecer num atleta que não tenha dificuldades para respirar pelo nariz, mas sim por uma alta demanda. Vão recorrer de alguma forma ali para respirar pela boca. Eu estava pesquisando um pouquinho mais sobre esse assunto e aí eu vi um estudo que falava que as pessoas tendem realmente a respirar pela boca em exercício ali, que exige um alto esforço e tudo mais, e que você fazer o seu cérebro pensar que você tem que respirar pelo nariz pode diminuir seu desempenho. Isso é real? É um mito? Pesquisei certo? Pesquisei errado? Pode acontecer, porque invariavelmente a respiração primeiro é um mecanismo automático. Tá. Se você não tem nenhum problema do nariz, então uma pessoa que tem toda a anatomia perfeita, ok, e você está num exercício extenuante, você vai abrir a boca por uma questão fisiológica. O seu corpo vai comunicar e falar, preciso respirar, preciso de mais volume. Nesse cenário, você tem duas opções. Diminuir o ritmo do exercício, o que para o atleta não é benéfico. Exato. E se ele tentar respirar pelo nariz, não vai ter o volume necessário de oxigênio entrando e saindo,
e ele vai cair o rendimento também naquela situação. Tá. Então, para o atleta de alto rendimento, se ele não tem nenhum problema, ele, na verdade, vai acabar abrindo a boca e isso é importante respirar naquele momento pela boca. Pela boca. Mas respirar pela boca também, assim, na vida, não só nos exercícios, faz você ficar mais cansada, te dá algo a mais do que só uma respiração pela boca? Então, normalmente a pessoa que respira de boca aberta, a gente pode até dividir na fase da infância e na fase adulta. Na fase adulta, o prejuízo que a gente tem é, vamos lá, passa o ar constantemente pela boca. A boca nós temos saliva, que é super importante para manter a flora da boca adequada. Quando você passa a respirar de boca aberta, você vai invariavelmente sentir ela muito seca. O que é muito comum em pessoas que dormem de boca aberta e não sabem e acordam sempre com aquela sensação de sede excessiva. A boca tá sempre seca. Eu falo porque eu tenho esse lugar de fala, eu faço isso, acordo dessa forma. É muito comum de ter esse Os sinal. lábios também cortados, tem essa questão de, né? Exato. Então, e você está mexendo com a flora local. Isso pode ajudar até processos infecciosos de uma maneira indireta lá na frente. Outra situação é que você também não está tendo a filtragem. Então, alérgenos que levam ao quadro de rinite alérgica, que é muito comum, também a alergia pode se intensificar quando você respira de boca aberta. Então, isso acaba afetando um pouco da nossa imunidade e também do nosso bem-estar. Agora, na fase da criança, é mais importante ainda, porque a criança ela tem que dormir e no tempo todo sem nenhum ruído e respirando exclusivamente pelo nariz, porque isso influencia na formação da arcada dentária. Pode me usar como exemplo se quiser, porque... Eu também fui respirador oral, então também sou um bom exemplo, mas na verdade o que acontece é, quando você respira pelo nariz, ou seja, da maneira correta na infância, você vai ter uma expansão da arcada superior para o lado. E a arcada inferior acompanha, então ela expande e fica com a mordida toda bonitinha, alinhada. Você tem um queixinho ali, avantajadinho bom, né? Vai ter um desenvolvimento todo o crânio da maneira adequada. Quando você respira de boca aberta, você deixa de ter esse crescimento lateral e passa a expandir para cima. Só que a mordida ela fica curtinha e aí às vezes começa a ter mordida cruzada, mordida aberta, a língua começa a empurrar os dentes para frente, o céu da boca fica arqueado e a gente tem que lembrar que o céu da boca é o assoalho do nariz. Então, se ele cresceu para cima, ele vai ocupar um espaço do nariz e atrapalhar a respiração na fase adulta também. Além disso, muda a posição até da articulação temporomandibular, da famosa ATM, e pode levar a problemas de ATM na fase adulta também. Quando estala ali o queixo, quando tem deslocamento, isso é por conta de uma respiração errada. Uma das causas pode ser a respiração na infância da maneira inadequada. Ou seja, a respiração é realmente importante para tudo. Tanto para você estar vivo, quanto para a formação do seu rosto e tudo mais. Agora, voltando até um pouquinho na questão dos exercícios, você falou que, realmente, quando tem esse exercício ali de alto rendimento, a pessoa precisa no finalzinho, às vezes recorre à boca. Mas existe um jeito certo de respirar na hora de fazer exercício? Tem uma dica que você daria, tipo assim, essa é a forma certa para você fazer um exercício? É interessante porque tem uma discussão enorme envolvida no tema. Tem gente que fala que o certo é respirar exclusivamente pelo nariz e tem gente que julga ser melhor a respiração puxada pelo nariz, soltar pela boca. E tem gente que também defende a respiração ritmada. Então, puxo, solto 2, puxo, solto 2. Então, em 2 etapas a expiração pela boca. Na verdade, não tem uma maneira 100% correta de se respirar. Ela tem que levar sensação de prazer e de conforto para quem esteja fazendo o exercício. Agora, é fato que ao inspirar, eu tenho que puxar pelo nariz. Esse é o essencial. Só mudar para a respiração, pela inspiração pela boca, quando estiver no cansaço extremo para o atleta. Exato. Porque daí ele vai precisar de um volume muito grande e não adianta mais o aquecimento, a filtração. O que ele está em foco é receber mais oxigênio. Agora, vamos lá. O que se tende hoje é uma respiração pela inspiração pelo nariz e soltar pela boca. Essa questão de fazer a expiração em 2 etapas, é para dar um ritmo que às vezes casa, por exemplo, com a passada da corrida ou da natação. Então serve de um marco para o atleta, tá?
mas não que ela seja superior em caráter de desempenho à inspiração e expiração pela boca. Então, se você for dar uma dica para alguém que quer começar a fazer exercício agora, o principal na hora de inspirar pelo nariz. Pelo nariz até depois vai vendo limite. Até o limite. Depois vai vendo como que você vai fazer, como vai funcionar. Tem uma dúvida que eu gostaria de tirar, que é pessoal. Geralmente, quando a gente é criança ali, tem rinite, enfim, tem todos esses problemas de ite que a gente estava falando aqui, as pessoas sempre falam, faz uma natação, faz um exercício que vai melhorar. Existem exercícios que melhoram realmente a respiração ou é mito? Aí é um ponto muito também interessante de alta discussão. Na verdade, não tem nenhum tipo de exercício que seja voltado para melhorar a respiração pelo nariz. Tá. O que acontece com a natação, que é um clássico que todo mundo fala, vai para a natação porque você vai desenvolver, é que é um exercício que envolve de alta intensidade a questão cardiorrespiratória, cardioaeróbio. Então, o que você tem? Você tem um excesso em que você treina puxar pelo nariz em toda virada que você faz na natação. Então, eu vou ter um momento, uma fração para respirar. E se eu não respiro naquele momento de maneira adequada, eu não consigo nadar uma piscina. Sim. Então, se eu puxar o ar pela boca o tempo todo e soltar pela boca num tempo inadequado, eu não consigo nadar. Então, ele acaba exigindo que você, em pouco tempo, que você tenha entre aquela braçada e a próxima, que você consiga puxar um alto volume e soltar um alto volume. Então, para o pulmão, sim, há um benefício para a natação, tá? Mas isso também pode ser atingido com outros exercícios, tá? Quais são, hein? Então, todos os exercícios que têm uma alta intensidade da questão cardiorrespiratória, ou seja, corrida, o próprio futebol para um adolescente que vai correr em grande intensidade, o tênis, que também é um esporte que preserva e tem uma boa longevidade, então as pessoas vivem muito tempo quando jogam tênis. São exercícios que você mantenha pelo menos de 30 a 40 minutos uma intensidade. Tá? Isso vai já promover um benefício enorme para a questão respiratória. Agora, para o nariz, para desenvolver a respiração exclusivamente nasal, isso mais uma vez, você tem que ter anatomia normal, isso é muito importante. E também, às vezes, treinamento. Então, aqueles exercícios de respiração de yoga ajudam drasticamente a você melhorar a sua respiração. Realmente faça que funcione. Funciona muito bem. E quem vive em centros com poluição, com mudanças climáticas ou que tem um quadro de rinite alérgica, a lavagem nasal traz um benefício enorme para a respiração. Porque descongestiona. A gente ajuda a descongestionar e também você melhora a umidificação do nariz, além de remover mecanicamente os alérgenos e até micro-organismos. Então, o que a gente hoje preconiza é que se faça uma vez ao dia uma lavagem de alto volume, então bastante soro passando pelo nariz e de baixa pressão. Perfeito. Então, vocês anotem essa... Eu já anotei, porque eu não faço essa lavagem, eu sinto realmente falta, porque o nariz fica bem ressecado, fica também congestionado, é meio complicado, a gente sente, assim, é difícil. Tem que privilegiar. E falando ainda de exercício, tem alguma dica para os atletas que estão nas Olimpíadas para ter essa respiração boa? E uma dica também para a galera que está começando a fazer exercício agora. Quando você faz mais exercício, 3 vezes na semana, 4 vezes na semana, vai melhorando a respiração? Como que funciona isso? Exatamente. Na verdade, vamos até inverter. Vamos começar pelo atleta, então, os amadores. Exato. E vamos chegar no nível esportivo. Então, para o atleta amador, a questão de adequar a respiração ao exercício também é uma prática. Do mesmo jeito que quando a gente começa, a musculatura não aguenta, assim, a gente sente um pouquinho de dor no músculo no dia seguinte. É normal que no começo a sensação de desconforto com a respiração aconteça, porque a gente não tem preparo físico. E isso vai acontecer de acordo com o estímulo. Então, a gente preconiza que o esporte aconteça pelo menos 3 vezes na semana, a sua atividade física. Para ir acostumando o seu corpo. Para você acostumando e para você ter o benefício cardíaco também. Então, para você ter uma melhora para o coração, uma boa sobrevida, um benefício extra do esporte, 3 vezes por semana, de 30 a 40 minutos, já é o suficiente. Se faz a mais, ótimo, melhor ainda. Mas pelo menos 30 a 40 minutos, 3 vezes na semana, já tem uma resposta muito satisfatória. E em relação à respiração, tentar sempre começar respirando pelo nariz, soltando pela boca
E no começo, né, se você está bem no começo da sua atividade física, pessoa parado muitos anos, estou voltando agora, percebeu que está começando a respirar pela boca, diminui um pouco a intensidade. Então, por exemplo, estou correndo na esteira a 7,5 km por hora. E aí estou lá, comecei a cansar, já estou respirando pela boca. Diminui um pouco, para às vezes você também priorizar aqueles 30, 40 minutos. Porque senão você dá aquele tiro de 10 minutos na esteira. Depois acabou. 10 e acabou. Só que você ainda não tem esse benefício e não melhora também o seu condicionamento. Então você vai, às vezes, levar mais tempo. Então, no começo, vai se adaptando, vai criando volume de tempo numa intensidade mais baixa. E uma rotina. E a respiração vai te dar esse limite. Falar, olha, estou começando a ter que respirar muito pela boca. Diminui um pouco a intensidade para tentar chegar no tempo adequado. A respiração ajuda na resistência, então. Ajuda na resistência. Tá. É fato. Se eu tô correndo e eu tô conseguindo respirar exclusivamente pelo nariz, eu tô numa intensidade, num pace, tranquilo para fazer minha atividade ainda por mais tempo. E se eu já tô começando a ficar cansado, respirar pela boca, ou você, por exemplo, vamos supor, eu estou indo correr uma prova de 10 km. Cheguei nos 5 km e já tô ofegante ali. Significa que a intensidade do que você está correndo está muito grande. Você tem que diminuir a sua velocidade para você poder aguentar até os 10 km que faltam. Ou os 5 km que faltam, um total de 10. Então, essa é uma característica que pode ajudar o atleta amador. Aí, independente se é amador ou de alta performance, a questão do nariz estar 100% saudável. Tá. Então, para quem não tem doenças, uma leve umidificação pré-treino já ajuda bastante. Já é o suficiente que já melhora. Tá? Então você vai lá, faz a lavagem nasal, aplica soro no nariz, uma meia horinha antes de correr e vai para sua atividade esportiva. Por exemplo, estamos usando a corrida aqui como exemplo, mas serve para qualquer esporte. Mas vai fazer sua atividade física de uma maneira mais saudável para o nariz. Principalmente se você está num local que o clima ou é poluído, ou é muito seco, ou que tem algum irritante como alérgenos poluentes no ar. Agora, quem tem o problema mesmo ali, aí tem que tratar por fora. Exatamente. Aí precisa não só da lavagem, mas de outras artimanhas para manter a alergia bem controlada. Procura o Dr. Bruno, que aí você consegue tratar direitinho. Inclusive, como a gente pode encontrar o Dr. Bruno nas redes sociais, onde você atende, como que funciona tudo isso? Pode me encontrar pelo Instagram, @Dr.BrunoBarros, e também pela internet. É só colocar Dr. Bruno Barros Otorrino, laringologista, que atendo em São Paulo, no Jardim Paulista, próximo à Avenida Estados Unidos. Ótimo. Doutor Bruno, quero te agradecer de verdade por tirar todas essas dúvidas que a gente tem em relação à respiração, principalmente nesse momento olímpico que a gente está vivendo. Fiquei aqui, ó, me segurando para não respirar pela boca, para ninguém me julgar. Respirei certinho? Maior parte do tempo certinho, mas se você já quer involuntário, às vezes a gente abre um pouquinho a boca. A maior parte do tempo foi muito bom, mas obrigada, de verdade. Volte sempre, porque eu sei que tem muitos assuntos pra gente falar nessa área, né, de otorrino, sobre respiração, sobre carne no nariz, sobre desvio de septo, tem questão da audição também, envolve muitas coisas. Então, assim, fica aqui o nosso convite pra você retornar, tá bom? Fico à disposição e agradeço a oportunidade. A gente agradece. Gente, obrigada por vocês terem assistido até aqui, anotaram tudinho. Fiquem de olho, porque tem muito mais conteúdo sobre saúde vindo por aí, tá bom? Beijo, tchau, tchau.